a parte é termomecânico para edificações, né? E eu coloquei esse slide aqui, ele pode estar até mais desatualizado, mas é só para mostrar que a gente tem já grandes prédios aqui no Brasil, né, que estão chegando, beirando aí os 300 metros, e obviamente quando você vai para um prédio alto desse, você tem um acréscimo de carga, e a área, né, dessas edificações, ela não cresceu muito embaixo, né, ele verticalizou muito, mas a área lá onde a gente tem as fundações, eles continuam, basicamente, em termos de tamanho, a área de terreno, ela ficou muito semelhante, né? Então, isso fez com que esses blocos de fundação eles começassem a crescer demais, já que a carga aumentou, começassem a se unir, né? E começasse a ter aí blocos efetivamente bem grandes, etc. Tá? Eu coloquei aqui, deve ter certamente alguns outros nessa lista aqui, mas desses aqui a maioria está lá em Balneário Camboriú, a gente tem aqui em Fortaleza, esse Wave aqui em Fortaleza, nós temos eu sei que tem interior de São Paulo, tem João Pessoa, Goiânia, né? Então, ou seja, isso não é uma coisa localizada, isso já despontou no Brasil praticamente tudo. Eu coloquei aqui os 20 maiores prédios aqui em Fortaleza, tá? São edifícios suplantam aí os 100 metros de altura, tá? E essas edificações, elas começam a aumentar de tamanho, né? Começam a exigir mais resistência do concreto, né? Porque não se quer perder ali área de espaço, etc. Então começa a ter uma demanda de aumento de resistência que vocês vão entender que está diretamente relacionada com a parte térmica, tá? Então, lá em 2018, a gente foi desafiado aí por uma empresa local aqui, a Idibra, que a gente fizesse já as dosagens de concreto de 100 MPa, tá? Então, esse aqui é o quadro de resistência, você vê que esse que está rosinho aqui, ó, vai do mezanino até o 11º, eram concretos de 100 MPa, depois caía para 80, depois 60, e lajes e vigas na ordem de 40. Nessa época, aqui em Fortaleza, a gente tinha concreto de linha de 40, mas não tinha 60, 80, 100, e a gente lá no laboratório, a gente fez o desenvolvimento desses concretos, né? E, obviamente, quando você faz isso, você tem o quê? Acréscimo de consumo de cimento, né? Esses concretos, hoje, eles já são concretos já de linha, então, por exemplo, esse vídeo que vocês estão vendo já é um concreto de FCK de 100 MPa, feito pelo pessoal da Apodi Expert, aqui em Fortaleza, né, onde eles conseguem aí obter resistências, vai sair aqui o quadro, 119,7 MPa, né, de resistência à compressão. Tá? Isso fez com que os projetistas, né, ganhassem confiança e começassem a projetar e colocar isso. Então, esse aqui é um prédio, a planta de forma de um prédio aqui em Fortaleza. Eu destaquei algumas coisas, como, por exemplo, vejam que os pilares até o 19º pavimento são pilares de FCK de 80, né, e o restante da estrutura ele está ali com 50. Então, um pilar de 1,5 m de diâmetro de FCK de 80, ele pode vir a ter, sim, problema de temperatura, né? Esse pilar aqui, ó, tem 3 metros de comprimento e 80 centímetros de largura, ele pode sim vir a ter. Começa a ter radiês, ó, de 471, sapatas de 45, 14. Esse prédio em específico, ele tem embaixo um grande radier, né? Aqui é o corte nesse sentido, aqui nesse outro, que chega a 7.750 de um FCK de 50. Então, a grande pergunta que ficam para os construtores, né? Como é que é o plano de concretagem disso, né? Como é que é o cronograma? Eu começo por onde, termino por onde? Qual é o custo que isso vai ter? Qual é a temperatura que eu tenho que lançar? Né? Essas são as dúvidas, e as respostas disso, elas estão no estudo termomecânico, tá?